e que ela possa prosperar em Ti, que o Senhor possa abrir uma grande porta de milagres e de prosperidade financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém, Preta. Deus abençoe. Marinalva também acabou de chegar. Deus abençoe, Marinalva. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. Eu tô meio aperreado aqui com esse negócio, viu? Tem que acertar aqui porque tá difícil pra mim. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vocês, o Kawaii tá sendo penalizado aqui. Deixa eu só acertar aqui meu tablet aqui. Maravilha. Acho que agora sim fica bom. Aí eu não saio daí. Amém, meu povo? Cadê o povo? Marinalva acabou de chegar. Deus abençoe. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Olha, tem bastante gente aqui. Glória a Jesus. Jovitor Souza. Glória a Deus. A Cristina Monteiro está dizendo: minha vida financeira. É oração? Olha só. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Cristina Monteiro. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida financeira da tua filha. Clamamos, Pai, pelo socorro, pela ajuda dos céus. Que o Senhor abra uma grande porta de milagre para a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos declarando a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu celeiro. Meu Deus, repreende o devorador, repreende o pulgão, a oruga, a locusta, o exército contrário. Repreende, meu Pai, os demônios, as trevas, repreende todo o mal e abençoa financeiramente a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém, Cristina, Deus abençoe. A Silvia está dizendo boa noite, pastor. Amém, Silvia. Boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Mais alguém, mais alguém? Lisier Almeida da Silva. Ó, tem até nome francês aqui. Lisier. Glória a Deus, hein? Filha do rei, acabou de chegar. Deus abençoe. Seja bem-vinda. E o pessoal do Facebook até agora nada. Cadê o pessoal do Facebook? Mas como demora para entrar nesse Facebook, meu Deus? Glória a Jesus. Cristina Monteiro, então, minha vida financeira. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Nossa. Bruna Soares está dizendo: olhe por mim. Sou manicure e estou sem cliente. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Bruna Soares. Estamos clamando pela vida financeira da tua filha. Ela é, meu Pai, manicure, precisa de uma clientela. Clamamos para que o Senhor abra as portas, repreende todo o mal. Se porventura, meu Pai, tiver alguma obra das trevas atrapalhando o crescimento financeiro, empresarial da tua filha, sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Nós estamos orando e declarando sobre ela a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Bruna? Deus abençoe. Glória a Deus. A Elisângela está dizendo: eu tenho uma causa na justiça. Pai, nós oramos pela vida da Elisângela, sobre essa causa da justiça. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o justo juiz, que julga com equidade. Nós pedimos para que o Senhor entre nessa causa, que o Senhor seja o juiz que vai julgar essa causa. Por isso, meu Pai, coloca esta causa na frente e traga, viu? Glória a Deus. Cristina Monteiro seguiu, começou a me seguir. Obrigado, Cristina. Deus abençoe. Pessoal, façam igual a Cristina fez. Vai lá, todos vocês que não me seguem ainda, e começa a me seguir a partir de agora. A Aninha Amorim acabou de chegar, a Aninha da nossa igreja também. Deus abençoe, Aninha. Deus abençoe aí a vida do nosso discípulo, né? Que ontem nós estivemos falando com ele, na segunda-feira, aliás, estivemos conversando lá na igreja, né? O Dani. Tenho certeza que Deus está abençoando grandemente a vida dele. Amém? Edivaldo Araújo, seja bem-vindo. Zashimi, Deus abençoe. Deve ser isso, tá? Tenho muita certeza, porque nome diferente a gente não sabe pronunciar corretamente aqui não. De repente dá certo, de repente não. Mas Deus abençoe. Zashimi 920, seja bem-vindo. Osnir Cardoso, seja bem-vindo. Deus abençoe, chama todo mundo da sua casa aí. Manda o link para todo mundo, pessoal. Vamos tornar conhecida essa live. Bruna, meu Deus, não deu tempo. Glória a Jesus. Tarcísio Silveira, Deus abençoe, Tarcísio. Glória a Jesus. Juju, acabou de chegar. Seja bem-vindo, Juju. Que Deus possa te abençoar. A Aninha está dizendo graça e paz, pastor. Na igreja é assim, um fala graça e paz, outro fala paz de Deus, outro paz do Senhor, outro shalom. E nós vamos misturando tudo e vamos para cima. Cássia, Deus abençoe. Olha o Israel, acabou de chegar aqui no Kawaii. Paz do Senhor, Israel. Pessoal, saiba que sexta-feira eu não poderei fazer a live, porque sexta-feira o meu apóstolo vai vir aqui em Campinas e eu tenho que estar lá na reunião com ele. Então não vai ser possível a gente fazer a live na sexta-feira. Aproveita essa live aqui,
porque sexta-feira eu estarei lá com o meu apóstolo. O Marco Ivo Santos acabou de chegar. O Israel está dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Israel. Michelon Thomas, Deus abençoe. A Monique Lasmar aí, que está sempre com a gente também. A Monique é um nome que eu tenho que sempre, né, destacar, porque sempre está conosco. Não falta de nenhuma live. Nem o Israel, nem a Aninha, nem a Monique, nem a Cíntia Brito, né? A Cíntia Brito? Ah, meu Deus, agora deu um branco. A Silvia Brito. Eu falei que eu confundo o nome dela com o nome de uma irmã aqui da igreja, que até parece um pouco com ela. Mas a Silvia Brito. Deus abençoe, Silvia. Deus abençoe, Monique. Glória a Deus. A Monique curtiu a live. Glória a Jesus. Israel está dizendo glória a Deus. Amém, Israel. Então, sexta-feira, Israel, você sabe que eu não tenho live, tá? Para depois você não me chamar atenção lá na igreja, lá. Que quando eu deixo de fazer a live, o Israel me chama atenção. E aí, pastor, cadê a live? Fiquei esperando, não teve live. Então já está avisado, sexta-feira eu não vou poder fazer. A Silvia tá aí, ó, dando kkk. É isso, Silvia. Todas as vezes que eu vou falar o seu nome, eu confundo você com a Cíntia. Um dia eu vou te mostrar a Cíntia para você ver. Ela tem muita... É assim, o rosto dela parece muito com você, o rosto dela. E eu confundo vocês duas. Amanda, Deus abençoe. Maria das Dores. Glória a Deus. E o Facebook ainda está aqui parado. Não moveu nada até agora. Eu não sei o que está acontecendo com esse Facebook hoje. Diz que eu estou ao vivo. Vamos ver se eu estou ao vivo aqui mesmo. Meu Deus do céu, o que é isso, Facebook? Me ajuda aí. Elias Gomes de Souza, Deus abençoe. Marco, família, aqui no Kauai. Deus abençoe. A Monique está aqui no TikTok. A Maísa, alimentação saudável. Olha isso. Maísa, eu estou fazendo a... Como é que chama lá? A dieta da selva. Tô lá com o Brandini. Tô junto com o Brandini. Tô só comendo carne agora. Tô virei onça, minha filha. Agora é só carne aqui e frutas. Deus abençoe, viu, Maísa? Alimentação saudável. Deus abençoe sua vida. Com certeza a gente compactua aí de algumas coisas, né, concernente à nossa alimentação. Amém, Jesus? Maria Nascimento, acabou de chegar. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem mais que tá ali? Deixa eu ver. Gilson Gomes. Deus abençoe, seja bem-vindo. Fran Souza, olha isso. A Maísa está dizendo, tem que tirar o refrigerante. Olha, já faz mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante. Na verdade, Maísa, eu tirei o refrigerante desde quando eu assisti o Dr. Lair Ribeiro falando. Eu usava óculos no passado. Através dos ensinamentos do Dr. Lair Ribeiro, eu parei de usar óculos, comecei a comer ovos todo dia de manhã, no lugar do pão. Tirei o refrigerante e minha visão voltou, graças a Deus. Hoje eu não uso óculos, odeio usar óculos. Então estou maravilhosamente bem, porque a gente tem procurado melhorar a alimentação aí. E é um trabalho que eu acho que assim, os cristãos, em primeiro lugar, os cristãos tinham que dar muito valor a esses ensinamentos de graça, para que você possa, cada dia mais, aí, ter bênção na vida das pessoas. Então, eu tiro o óculos através de... Como o doutor Ribeiro falou, ao invés de comer o pão de manhã, para começar a comer ovos cozidos no lugar do pão, né? Então eu comecei, já faz anos já. Na verdade, eu tenho até uma foto minha aí que tá com óculos. Eu tinha na época, acho que uns 32 até os 40 anos. Aí depois tirou, e já fazem aí uns mais de 10 anos, 10 ou 15 anos que eu tô sem óculos. Não uso mais óculos. Minha vista não está 100% como deveria estar, não. Eu sinto que hoje eu preciso fazer mais algumas coisas. Mas do que eu estava, na época que eu usava o óculos, nossa, hoje eu tô... Na época eu não conseguia nem dirigir à noite, eu tinha muito problema de dirigir à noite. Hoje eu dirijo à noite como se eu estivesse dirigindo de dia, sem dificuldade nenhuma. Entendeu? Então minha vista melhorou muito, mas muito mesmo. E foi através da dica do Dr. Léo Ribeiro. Então a alimentação realmente, gente, é o ponto central. E é por isso que depois que eu descobri sobre a dieta da selva, eu tenho procurado praticar, tá? Tenho procurado praticar, já emagreci, perdi acho que uns 8 quilos ou mais, com muita saúde, é claro, porque eu trabalho bastante. Hoje mesmo eu fui na chácara, já capinei meu café lá hoje, um pedacinho lá de uma terra que a gente tem, entendeu? Ou amanhã eu vou passar lá, vou adubar os cafés, tudo. Então eu vejo assim que a habilidade que eu estou tendo para trabalhar, isso já tá ligado aí à proteína, que eu tenho me alimentado bastante. Então eu dou graças a Deus pela vida de vocês que trabalham nessa área, que estudam sobre essa área, que ensinam a gente. Só que tem pessoas que não acreditam, né? Então é complicado. E tudo é fé, né, gente? Meus olhos são claros, dizem que são mais fracos que os castanhos. Eu já vi falar também, viu, Silvia, sobre isso aí. Diz que os olhos claros têm mais, mais propensão, assim, para ter
problema, né, de visão. Então tem que cuidar, tem que cuidar. Na verdade existem várias plantas que podem ajudar no tratamento, né, como por exemplo a erva de Santa Luzia, que mais que eu sei que serve que me chama aquela outra planta, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Tem várias plantas, eu não vou lembrar agora porque eu não estava preparado para isso. Mas tem muitas plantas que você pode usar tanto para fazer um colírio natural, quanto para você lavar os olhos, quanto o cardo santo, por exemplo. Também é uma planta que pode se usar para lavar, que na verdade esse problema de visão, na maioria das vezes, são bactérias, né, que atrapalham a visão. Então você lavando os olhos aí com essas plantas, você acaba removendo essas bactérias, essa inflamação, e a pessoa passa a ver melhor. Então são coisas que a gente precisa cuidar, né? Mas a gente não é ensinado isso. Então a gente tem que buscar, tem que procurar no Instagram, procurar aí no YouTube, procurar aí no TikTok, no Kawaii, que tem pessoas específicas que trabalham sobre isso, que aprendem sobre isso e que ensinam de graça aí na internet, né? E a gente pode viver melhor. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Fico feliz aí de conversar com deixa eu ver aqui o nome dela, que ela é nova aqui, né? A Maísa Alimentação. Maísa, vai lá e se inscreve no meu canal. Vamos compartilhar junto aí dessas ideias. Eu quero entrar no seu canal também e ver lá como é que tá esse ensinamento aí sobre alimentação, que eu quero melhorar a minha cada dia. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Então vamos iniciar a palavra de hoje. Irmãos, eu estou falando com vocês. Maísa começou a me seguir. Obrigado, Maísa. Depois eu vou seguir você lá também, tá? Deus abençoe, viu? Olha só, pessoal, presta atenção. Eu estou trabalhando numa série. Eu só trabalho com série. Por isso que quando as pessoas pedem para mim tirar uma passagem bíblica, eu não tenho o hábito de fazer isso, tá? Porque eu estou aqui com uma missão. Deus me deu uma missão. Assim como eu recebo ensinamento, como eu falei do Dr. Ribeiro, falei do Brandini, falei de outros que a gente recebe aí e a gente aplica e dá certo na nossa vida. A mesma forma existem também na questão espiritual de muitas pessoas que são cristãs e às vezes não têm vivido a vida espiritual como deveria, tá? Então eu estou aqui para poder ajudar, né, aqueles que precisam aprender aquilo que eu tenha recebido, tá? Como Paulo diz, né, aquilo que eu recebi do Senhor, né, eu vos entreguei. Então eu tenho que entregar para vocês aquilo que Deus tem me dado. E nós já falei sobre várias coisas, vou continuar falando, tá? Até a volta de Jesus. Porém, no momento nós estamos falando sobre princípios de honra que liberam prosperidade. Então eu estou falando de um assunto polêmico, tá? Que é a questão financeira, mas que é necessário. Nós estamos vendo aí que o nosso país está debaixo de um problema muito sério na questão política e econômica, né? A gente tem visto aí o que está acontecendo. A verdade é, nós precisamos de proteção espiritual na área financeira. Nós precisamos de um agir espiritual de Deus na nossa vida financeira. Se a gente não tiver essa ação, muitas pessoas vão padecer muitas necessidades. Porque a coisa está estreita e a tendência não é melhorar. Tá? Não é melhorar. Eu não tenho sim esperança muito em relação às coisas do mundo, não. A minha esperança está 100% no Senhor Jesus e na sua palavra. Porque eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, a Bíblia diz, né? Então eu sei que Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai nos prosperar, Ele vai resolver nossos problemas, Ele vai nos ajudar a vencer. Nós só precisamos estar bem conectado com a sua palavra, obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra, tá? Então é isso que nós precisamos. Por isso que eu estou trazendo esse assunto para vocês e quero sim que vocês prosperem, como diz o apóstolo João, né? Que vocês prosperem, que a alma de vocês prosperem, que a vida, a saúde de vocês prosperem, que a vida espiritual de vocês prospere, porque Deus é um Deus pleno e Ele nos deu vida plena. Então a nossa vida tem que ser em todas as áreas plena. Tem que ser na saúde, tem que ser na vida financeira, tem que ser na vida emocional, tem que ser na área espiritual, tem que ser em todas as áreas. Nós precisamos ser plenos em todas as áreas. Essa é a promessa de Deus. Se nós não estivéssemos sendo prósperos, nós temos que buscar os caminhos, nós temos que entender o que tem que fazer, tá? Porque muitas das coisas está ligada à sementeira. Tudo que você semear, você colherá. O cara que nem como diz aqui a Maísa, a pessoa que está doente, né, está lá com diabetes, por exemplo, e já está sabendo que o refrigerante é um mal terrível e ela continua bebendo refrigerante, não se ama. Ela não está amando a si mesma. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Nós temos que ser claro nisso. Em todas as coisas. Tá? Porque se você é um diabético e está com problema, e está tomando refrigerante, Coca-Cola, não sei o que lá mais, então tem que tomar cuidado. Tem que vigiar. Porque já sabe que faz mal. Já sabe que vai
que a tua diabetes ela vai aumentar com essas coisas. Então você tem que fazer o caminho inverso. O que eu posso fazer para melhorar, para acabar com essa diabetes? O que é isso? Entender a doença, procurar saber o que pode fazer para melhorar, né? Que tem muitas conversas hoje falando. Então é isso que a gente precisa entender. Tudo tem um caminho e nós precisamos buscar esse caminho, tá? Não fique esperando que outros vão fazer para você, porque outras pessoas vão fazer para elas. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades. Você tem que fazer para você. Você tem que fazer a sua parte em todas as áreas da sua vida. E é isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui, queridos, para agradar nem grego nem troiano. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e dizer, irmão, está na hora da igreja se alinhar e fazer o que tem que ser feito. Amém? Então, dentro desse assunto, né, o tema de hoje, que é a 4ª ministração, já falei sobre sementeira, está tudo aí na internet, já está lá. Depois, qualquer hora dessa, eu vou colocar aí no TikTok, aí também no Kawaii, vou salvar e vou pôr lá para vocês. Já estão no YouTube, no YouTube já está, tá entendendo? Então, eu falei sobre sementeira, eu falei sobre dízimo, tá? Acho que eu vou até pegar aqui para mim, só para mim lembrar certinho para vocês o que eu já falei, tá? Para vocês terem uma noção da seriedade. Eu não tinha separado. Deixa eu separar aqui para falar para vocês os temas que eu já tratei. Já tratei o primeiro tema, a lei da semeadura. Já falei sobre a primícias, que é honrando a Deus em primeiro lugar. Já falei sobre esse assunto. E a terceira ministração, que foi na segunda-feira, eu falei sobre o poder do dízimo na vida de Abraão. Tá? E hoje é a 4ª ministração. Eu vou falar sobre o voto que mudou a vida de Jacó. Então, o nosso assunto de hoje é o voto que mudou a vida de Jacó. A história de vida de Jacó. A história de vida de Jacó foi mudada por conta de um voto que ele fez. Tá? Então, sementeira, né? Falei sobre dízimos, tá? Falei sobre honra, sobre primícia, e agora eu vou falar sobre um voto que Jacó fez. Não é a Ana Cíntia, não é? Se for a Cíntia do Adilson, dá um toque aí. Deus abençoe. Se for a Cíntia do Adilson, é a Cíntia que eu falo para você, ô Silva Brito. Só que ela tá aqui no Facebook, que eu sempre confundo os seus nomes, o nome de vocês dois, porque vocês parecem. Tá bom? Então, olha só. Nós vamos aprender, tá? Que quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós prosperamos. Deus vai prosperar a sua vida financeira. Então, muitas das dificuldades financeiras que a gente enfrenta no dia a dia está porque a gente não entende esses princípios. E por não entender, a gente não pratica. E por não praticar, não tem colheita. Porque tudo está ligado à sementeira. Por isso que eu ministrei. A primeira ministração foi a lei da semeadura. Porque dízimo está ligado à lei da semeadura. O voto está ligado à lei da semeadura. Primícia está ligado à lei da semeadura. Palavras estão ligadas à lei da semeadura. Ações estão ligadas à lei da semeadura. Objetos estão ligados à lei da semeadura. Tudo que você imaginar está ligado à lei da semeadura. Por isso que quando você pratica, a bênção vem. Eu tenho feito um voto com Deus que todas as coisas... Não vou sair por aí fazendo nada para ninguém de graça, de jeito nenhum, porque você tem que ter direção, até mesmo para você ajudar alguém. Mas a pessoa que chegar perto de mim falando que existe um não sei quem lá que está passando necessidade, que ele quer para fazer um Pix, eu já falei para Deus, eu vou fazer um Pix, seja de 10, seja de 10, de 30, de 50, daquilo que eu puder fazer na hora, eu quero fazer. Por quê? Porque eu quero semear, eu quero lançar a semente. Amém, Jesus? Então é isso que é importante, você entenda do que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de barganha. Eu não estou falando que você vai dar 50 para Deus, Deus vai te dar 1.000, 500. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você precisa semear. E na hora certa vai haver colheita na sua vida. Ok? Deixei claro para vocês? E disse também, porque alguém chegou aqui e disse assim, pastor, mas eu conheço pessoas que dizimam, eu conheço pessoas que ofertam, eu conheço pessoas que fazem e estão numa situação dificílima financeira. Presta atenção, o reino de Deus não se baseia apenas em você dizimar, ofertar e primiciar. Isso é um elemento da caminhada cristã. Entenderam ou não? O camarada dá o dízimo, o camarada dá a oferta, mas adultera na sua casa. O camarada faz tudo isso, mas arruma confusão e briga com todo mundo. Tá entendendo, querido? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não é só dizimar, ofertar e primiciar, é você ter uma vida com Deus. Isso faz parte dessa vida com Deus. Amém? Por isso que a própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, quando você traz uma oferta diante do altar e percebe que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, conserta com o teu irmão e depois você vem trazer a tua oferta.
Por quê? Porque a oferta, o dízimo, a primícia e o voto é um elemento da caminhada cristã. Não vai resolver todos os seus problemas. O grande problema dessa sociedade que nós estamos vendo hoje é que eles acham que todos os nossos problemas se resumem em dinheiro. E não é. O dinheiro, ele não tem resposta para tudo. O dinheiro vai resolver coisas concernentes ao que ele pode responder. Mas existem problemas que nós enfrentamos que não é o dinheiro, que muitas vezes é uma renúncia, muitas vezes é um perdão, entendeu? Muitas vezes é você agir com uma misericórdia, tá entendendo? Então, o dinheiro não vai resolver tudo. O dinheiro vai resolver coisas relacionadas a ele. Quando a gente tem essa noção, a gente entende que dinheiro não é tudo. Dinheiro é parte. Amém, Jesus? Vocês estão entendendo, amados? Quando o dinheiro passa a ser parte da nossa vida espiritual, a gente não fica miserável, avarento. A gente não idolatra o dinheiro. Agora, quando o dinheiro é tudo para uma pessoa, mesmo sendo crente, ela acaba sendo um idólatra. Ela acaba adorando o dinheiro. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, para que não aconteça da pessoa ficar envolvida nesses males, ela precisa entender que dinheiro é uma parte da vida cristã. Faz parte da nossa vida, não é o todo. O todo é Jesus. Amém? Mas então vamos meditar nessa noite sobre Jacó, quando ele estava em fuga, né? Porque ele fez um voto e esse voto mudou a vida dele. Para quem não conhece Jacó era irmão de Esaú. A Bíblia diz que nasceram os dois juntos, só que lá em Israel, não sei se até hoje ainda funciona isso, mas existia uma lei chamada lei da primogenitura. O que significa isso? Significa que quem for o primeiro da casa herda o direito de ser o patrono, de seguir a linhagem, de administrar os bens. Então todos os que nasciam primeiro recebiam essa legalidade, essa ordem, tá? De ser aquele que ia administrar tudo. Só que a Bíblia diz que Jacó, em algum momento da história dele, ele tomou esse direito do irmão dele através de uma negociata. O irmão dele chega cansado e ele então pede para o irmão dele dar o direito de primogenitura, porque o irmão dele pede para ele uma sopa, um guisado. Falou, faça um guisado para mim, estou morrendo de fome. Ele disse, eu faço, desde que você me dê o teu direito de primogenitura. Se você me der o direito, eu faço o guisado para você. E o irmão disse, olha, eu estou a ponto de morrer, que me vale isso? É seu a partir de agora. E Jacó foi lá e fez o guisado e o irmão comprou. Só que o irmão esqueceu dessa brincadeira. Mas quando Isaac estava para morrer, Isaac então vai liberar a bênção. Chega o momento de liberar a bênção, ele teria que liberar a bênção para Esaú, que era o primogênito. Jacó simplesmente vai lá, vestido de Esaú, engana o pai, porque o pai já estava cego, não conseguia enxergar, dado a velhice. Ele então vai lá e abençoa Jacó no lugar de Esaú. E Jacó então recebe a bênção do pai. E quando Esaú fica sabendo que Jacó tinha feito isso, projetou de matar. Mas ele não ia matar agora enquanto os pais estavam vivos, porque ia chocar a família. Então ele falou, vou esperar meu pai e minha mãe morrer, quando os dois morrer eu vou matar o meu irmão. E aí a mãe, sabendo que já tinha nascido esse desejo de vingança no coração de Esaú, pediu para Jacó fugir e ir para a casa do irmão dela, do irmão dela, Labão, tá? Na casa dos pais dela lá, para que lá ele ficasse até que passasse essa ira do coração de Esaú. E na ida para esse lugar, né, como diz Gênesis 28, 10, 11, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então Jacó estava fugindo de Esaú, porém ele estava sozinho, né? Não tinha estabilidade, não tinha segurança, e naquele momento ali, ele faz um voto com Deus. Ele diz, Deus, se o Senhor me abençoar, né, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, calçado, se o Senhor me fazer ir em paz, voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Assim, a Silvia está dizendo aqui, Esaú não valorizou a bênção que ele tinha, né? Deus permitiu Jacó fazer o que fez. Exatamente. Um dos fatos, um dos motivos de Jacó ter tomado a posse da bênção até o final, e tudo conspirou para isso, foi porque o próprio Esaú não valorizou a bênção. Quem não valoriza a bênção perde. Tá? E é isso que a gente precisa entender. Nós não somos os primogênitos.
Nós não somos os filhinhos queridinhos do papai. A Bíblia diz que o primogênito é Jesus. Nós somos enxertados, nós somos adotados. Porém, se nós obedecemos ao Senhor, Deus nos dá o direito e a bênção da primogenitura. Deus te coloca você. Se você colocar Deus em primeiro lugar, aí entra o ensino que eu dei lá sobre primícia. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, não tenha dúvida que Deus também vai te colocar em primeiro lugar. Existem milhões de orações que Deus ouve todo o tempo. Mas aquele que honra a Deus será honrado. Aquele que se coloca à disposição será abençoado. Aquele que cumpre o princípio receberá colheita. Isso é claro na Bíblia, querido. Não é barganha, tá entendendo? Mas é simplesmente você estar debaixo de um princípio e aquele princípio, ele cooperar, ele agir ao seu favor, porque você se colocou na posição da bênção. Amém, Jesus? É isso. Deus deixa bem claro o fato de Jacó receber a bênção no lugar de Esaú, e um tratado que ele fez com o irmão dele lá que ninguém ficou sabendo, e no final desembocou em Jacó enganar o pai e tomar a bênção. Isso deixa bem claro que o próprio Deus permitiu, porque Esaú não valorizava o direito de primogenitura, não valorizava o primeiro lugar, não valorizava Deus em primeiro lugar. Todas as vezes que nós colocarmos Deus em segundo plano na nossa vida, nós também seremos colocados em segundo plano no plano de Deus. Se você colocar Deus em terceiro plano na sua vida, você será colocado no terceiro plano de Deus. Porque Jesus deixa bem claro, Deus deixa bem claro: eu honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. É claro, amado, Deus é 880, não tem muito o que falar. Eu tenho até dito para alguns irmãos, fala assim, ó, não brinca com Deus, porque nós estamos chegando no fim, Jesus está voltando, e Deus está um pouco sem paciência. Não sei se você perceberam. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Mas eu estou percebendo uns tempos para cá que as pessoas que estão brincando com Deus estão recebendo um juízo muito rápido. Eu não sei se você tem percebido isso. Recentemente agora saiu um caso de um pastor que estava num motel com uma mulher e morreu lá dentro do motel. Tá? Quem sabe ele enganou muitas vezes, as pessoas enganaram, só que não engana Deus, e na hora certa o juízo vem. Então não brinca com Deus, porque Deus é sério, muito sério. E quem tem brincado com Deus nesses dias, sabe, parece que Deus está meio sem paciência. Deus não está brincando, não. A pessoa brincou, Deus ceifa a pessoa. Eu já vi vários sendo ceifados por viverem fora da presença de Deus, dizendo que está na presença de Deus. Porque quando uma pessoa não serve a Deus, não está na presença e erra, ele é um ignorante. Então não há, Deus vai falar com ele, Deus vai dar uma oportunidade, Deus vai abrir uma porta. Agora, quando a pessoa conhece e brinca, aí é estreito. Aí, Paulo fala, o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Deus não vai cuidar do mundo lá, não vai julgar o mundo sem antes julgar a casa dele. Tá entendendo? Deus ensina o seguinte, eu vou começar o juízo na minha casa. Quando o evangelho chegou no mundo, a primeira casa que recebeu o evangelho foi o povo judeu. Jesus Cristo preparou os 12 e falou para ele, ó, vocês vão apenas na casa de Israel. Não vai em lugar nenhum, só o povo de Israel. Por quê? Porque Deus trouxe o evangelho, ele não ia trazer para o mundo primeiro, era para a casa dele. Porque era através do evangelho que Deus ia tratar a casa dele. Aí quando o povo rejeitou, aí Deus diz, agora sim, agora vai e anuncia para os gentios. Então, se eu sou parte da casa de Deus, se você é parte da casa de Deus, não tenha dúvida que o juízo vai começar primeiro por nós. Um dia eu pregando sobre isso, um rapaz falou assim, então não vale a pena estar na igreja? Eu falei, como não? Como não? Isso mostra o carinho e o amor que Deus tem conosco. Porque a Bíblia diz que Deus nos trata como filho, e porque Ele nos trata como os filhos, o que Ele faz? Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Porque se nós fôssemos bastardos, Deus não precisava nos corrigir. E muitos têm se portado como bastardo na presença de Deus. E aí não tem correção para ele. Por quê? Porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora o que vai vir é juízo, não é correção. Mas quando nós somos filhos, nós somos corrigidos pelo Senhor. Amém? Então toma posse disso, porque Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai prosperar a sua casa, mas não tem barganha no processo. É princípio aplicado. Eu preciso colocar em prática o que Deus está mandando. Amém? Aí ele tem um sonho, e nesse sonho ele tem uma revelação de uma escada. Gênesis 28, 12 e 13. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque.
esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Deus, ele se revelou antes dele fazer o voto. O voto que ele faz é resposta da revelação, da apresentação de Deus para ele. E aí então Deus dá para ele o quê? Chama ele para um compromisso. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus, primeiro ele exige de nós um compromisso, para depois ele nos dar a bênção. Muitas vezes as pessoas não entendem por que Deus faz isso. Porque é um princípio. Por exemplo, se você lança um grão de milho no chão, você não vai ter a espiga de milho. Primeiro você tem que fazer a sua parte de lançar a semente. No reino de Deus é a mesma coisa. Se Deus te desse a bênção antes de você fazer o seu voto, de você cumprir o seu voto, em você obedecer a palavra, ser um dizimista, ser um ofertante, se Deus fizesse isso, com certeza depois você não faria. Entendeu? Então Deus precisa com que você sinta a necessidade de você, em primeiro lugar, fazer a sua parte. E como é que você faz isso? Plantando. É igual o plantador, é igual o agricultor. Ele não vai ter colheita se não plantar. Eu estou falando que eu planto. Lá na chácara eu tenho mais de 100 pés de café hoje. Não vejo a hora deles crescerem logo para mim tomar um café puro, um café maravilhoso, que eu sei que vai dar, entendeu? Eu já tive lá alguns pés de café antes de acontecer umas tragédias lá. Tava bonito, tava colhendo já. Não havia tomado ainda, porque eu não tinha colocado no coração de começar a usar. Mas agora não, agora eu plantei para mim tomar. Então eu não vejo a hora. Só que assim, se não plantar, não colhe. Se eu quero tomar café bom, de qualidade, tem uma terra, eu vou plantar o café. Se você quer tomar, você tem que plantar o café. Se você quer que Deus abençoe a sua vida financeira, você tem que semear, você tem que plantar. Plantar o dinheiro no reino de Deus. Amém, Jesus? Então é isso que Deus exige. Por isso que Jacó fez o voto e foi antes dele receber. Porque ele diz, ó, se o Senhor fizer isso, me abençoar, me guardar, me livrar, me levar em paz, me trazer de volta, me der comida, me der sapato, me der roupa, se o Senhor me cuidar de mim, aí eu vou te dar o quê? O meu dízimo. Eu vou entregar o meu dízimo para o Senhor. E a Bíblia diz que assim faz, e ele vai, e a Bíblia diz que Deus dá estratégia de bênção. Hoje muitas pessoas estão sofrendo porque estão perdendo seus empregos e a tendência é ampliar. Nós já sabemos que essa tal de IA vai tomar milhões de empregos, né? Milhões de empregos. Pessoas estudaram feito um doido e agora vem essa tal de IA e dentro de um segundinho ela faz o que o cara demorou 6 anos, 7 anos para aprender, para poder se especializar. Olha aí o incrível que nós estamos vivendo. Então a situação está ficando cada dia mais complicada. Mas como é que nós vamos vencer? Nós vamos vencer com a prosperidade de Deus na nossa vida. Deus vai abrir portas, Deus vai dar criatividade, Deus vai mostrar o que fazer, Deus vai dar sabedoria, e nós vamos fazer aquilo que Deus vai mandar. E a coisa vai funcionar. E a resposta virá. E a saída vai chegar. Amém, Jesus? É isso que nós precisamos entender. Então não se desespere, mas cumpra o princípio e deixa Deus trabalhar na sua vida. Então a promessa da provisão. Gênesis 28, 14 e 15. Diz assim: e a tua semente será como o pó da terra. Lembra que Deus falou isso para Abraão lá atrás. E agora Deus está reforçando a aliança que ele fez com Abraão e aquilo que ele disse para Abraão. Porque, entenda bem, quando Deus fez a promessa para Abraão, muitas vezes as pessoas acham que a promessa caiu no esquecimento. Não, detalhe, Abraão viveu toda a promessa de Deus. Abraão chegou em Canaã, Abraão viveu em Canaã, Abraão teve Isaac em Canaã nasceu Jacó, em Canaã nasceu Esaú, em Canaã eles estiveram ali, o Esaú teve os relacionamentos, não trouxe as mulheres dali da linhagem, como a Bíblia diz que ela acabou sendo uma dor no coração da mãe dele, porque ele foi buscar mulheres dali da região, era para ele buscar lá da linhagem deles, mas ele se casou no caso de Esaú. Então tudo ali em Canaã. Então a promessa que Deus deu para Abraão, da terra Abraão recebeu, viveu todo aquele tempo. Amém, Jesus? Então Abraão recebeu a promessa. Só que agora Deus estendeu essa promessa para os descendentes. E agora Deus reforça essa promessa em Jacó. E a tua semente será como o pó da terra, estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que hajas feito o que tenho dito.
Então Deus reforçou agora a promessa que ele havia feito para Abraão, para Jacó, e disse: eu vou com você, nós vamos lá para a casa de Labão, eu vou te abençoar lá, eu vou cuidar de você, eu vou tratar o teu coração, porque você vai ver que toda a maldade que ele tinha de engano ali em Canaã, que ele usurpou a autoridade do irmão, lá em Canaã acontece a mesma coisa, ele sofre tudo, ele é enganado lá, ele trabalha praticamente 7 anos por uma mulher, 7 anos, 14 anos sem receber um salário sequer. Então toda a dor que ele causou em Canaã para o irmão dele, Deus tratou o caráter dele lá em Canaã durante 14 anos, mas Deus disse: eu não te deixarei até que haja feito o que eu te tenho dito. Foi uma promessa que Deus fez, e Deus trouxe ele depois debaixo dessa promessa. Então Deus promete presença, Deus promete multiplicação, e Deus promete um bom retorno. Estou fazendo agora um curso com um pastor lá do Nordeste, que fala sobre prosperidade também, só que de uma forma mais ampla. Depois que eu estudar, quem sabe, quando eu tiver bem assim entendido sobre esse assunto, quem sabe eu até abro uma série sobre isso, né, que ele fala sobre a parnassá de Deus, que é o sustento gerado pelos céus nas nossas vidas, que muitas vezes nós negligenciamos, achamos que o pão que vai na nossa mesa, que a gasolina que vai no nosso carro, que a roupa que nós vestimos, somos nós que conquistamos. Não, querido, tudo isso é Deus que te dá. E você precisa ter essa visão, você precisa ter esse entendimento. Para você aplicar os princípios, você precisa ter esse entendimento que tudo que você tem foi Deus quem te deu. O seu braço fez o que tem que ser feito, entendeu? Nós como ser humano temos que fazer o que tem que ser feito, mas a prosperidade vem dos céus, vem de Deus, vem do Senhor. E quando nós entendemos isso, não falta mais nada, Deus não deixa faltar nada. Enquanto você achar que é o seu braço, aí a coisa cai, aí chega a hora que falta. Mas quando você entende que é os céus que prepara tudo, pronto, nunca mais você vai ter falta, porque o próprio Deus vai agir na sua vida. Tá bom? Então nós vamos tratar sobre esses assuntos, porque eu quero mostrar para vocês que a igreja brasileira está equivocada acerca de dízimo, oferta, primícia. Tá um assunto tão polêmico que não pode nem ser tratado mais nas redes, nas igrejas. Graças a Deus a gente trabalha sem problema, mas nas redes nós temos sido cerceados na rede, nós temos sido calados nas redes sobre isso, e por conta disso o povo não está prosperando, e por conta disso o diabo está tomando a nossa nação de assalto. Tá entendendo? O pavor está entrando, o roubo está entrando, a mentira está entrando, o engano está entrando. E quando a igreja de Cristo vai acordar para entender que Satanás não pode governar a nossa nação, tá? Eu não estou falando nem de governo humano, estou falando de ordens malignas que atuam sobre a vida desses homens e que estão roubando a nossa prosperidade, roubando a prosperidade da nossa nação, um país riquíssimo como o Brasil, e nós estamos vendo uma crise tremenda que parece que nunca vai acabar. E quando é que isso vai acabar? Quando o povo de Deus, quando a igreja entender que ela é mentora da primícia, ela é mentora do dízimo, ela é mentora da oferta, ela é mentora da generosidade, ela é mentora desses princípios de Deus. E que se nós não zelarmos por isso, a nossa nação vai cair. A nossa nação vai entrar como a nação de Israel, por negligenciarem o dízimo, por negligenciar os sábados que eles precisavam guardar, por negligenciarem as ofertas, primícias, por negligenciar os votos. A Bíblia diz, na época de Gideão, que eles plantavam todos os anos, mas na hora de colher, vinham os midianitas e roubavam tudo. Eles não sobravam nada para eles, a ponto deles viverem em miséria tremenda. E a Bíblia diz que a cada ano eles empobreciam mais. Está entendendo? Até que um homem se levantou e disse: vamos mudar isso. E a primeira coisa que ele teve que fazer foi entregar uma oferta que para eles custava muito na época, porque já estavam em crise profunda. E quando eles entregaram esta oferta, Deus então levantou um exército minúsculo de 300 homens e pôs fim naquela escravidão. Está entendendo, amado? É assim que Deus vai fazer na nossa nação, quando nós como cristãos começarmos a honrar o princípio, a honrar a obra de Deus. Ah, mas o fulano tal fez coisa... Problema dele que fez coisa errada, querido. Problema do líder, do pastor, do não sei. Problema dele, ele vai ter com Deus. Nós não podemos parar a obra de Deus por conta dos erros das pessoas. Jesus, o maior problema dele na terra foi com os líderes religiosos. E nem por isso ele deixou de subir na cruz. Nós não podemos perder o foco.
Porque nós precisamos salvar a nossa família e a nossa nação. E como é que nós vamos salvar? Colocando a nossa nação debaixo dos princípios de Deus. Eu não estou aqui para ensinar barganha para você, eu estou aqui para ensinar princípio, porque eu sei que o princípio vai mudar a sua vida financeira. Então Jacó fez um voto e diz para Deus, se Deus fosse com ele, Deus guardasse ele ia entregar o dízimo. Amém? E ele faz esse voto. E ele diz, se Deus me guardar, se Deus me sustentar, se Deus me fizer voltar, eu então te darei o dízimo. O voto envolvia fidelidade financeira e fidelidade espiritual. Por isso que eu disse para você, a vida cristã não se baseia apenas num elemento financeiro. Eu sei que muitas igrejas ensinaram muito sobre troca, né? Você traz tanto, Deus vai te dar tanto, não sei o quê. A gente sabe que tá tudo errado, mas o cristão também tem que ler a Bíblia, né, gente? Pelo amor, né? Vai ficar ouvindo tudo que as pessoas falam e não vai na Bíblia para ver se está certo? Porque aí também fica difícil. Porque a Bíblia está aí para ler. Aí se o pastor está falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia e as pessoas estão entrando, aí a culpa não é só do pastor, não. A culpa é da pessoa também. Porque você não pode, de maneira alguma, fazer algo que não esteja escrito na palavra de Deus. Ainda que tenha os espertalhões por aí, tem o que a Bíblia fala, né, sobre os mercenários, tá entendendo? Os lobos em pele de ovelha. Mas, porém, se você ler a Bíblia, você não cai nessa. Só cai nessa quem não lê a Bíblia. Tá? Então, a igreja está pecando, porque a igreja não está lendo a Bíblia como deveria. Jesus diz, examinar a Sagrada Escritura, porque cuidar ter nela a vida eterna, são elas que me intensificam. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver o que é princípio, o que é ordem divina e o que é manipulação humana. Tá claro. Tá claro. Amém? É só você ler a Bíblia. Cadê o desafio da leitura? Antigamente, os crentes antigamente, eu lembro, eu nasci em 1986 na fé. Naquela época, era regra, todo crente tinha que ler a Bíblia. Cada ano que passava, a gente tinha lido a Bíblia um ano, tinha lido a Bíblia por ano. Hoje os crentes não lêem mais a Bíblia. Aí o que acontece? Vem esses mercenários, fala o que quer, a pessoa aceita. Dá casa, dá tudo, a mãe está na rua da amargura. Por quê? Porque não fizeram algo relacionado ao princípio. Fizeram algo pela ganância. Eu vou dar minha casa, Deus vai me dar uma empresa com não sei quantos milhões. É mentira. Não existe isso aí. A hora que Deus pode prosperar um cristão com um coração generoso, que Deus pode abençoar e levar a pessoa além, lógico que pode. E lógico que Deus quer fazer isso. Mas para isso Deus quer tratar a nossa vida primeiro. Amém? Então o voto envolve aliança. Não é só dinheiro. Tá? Eclesiastes 5:4-5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que o que votares e não pagares. Então a pessoa chega, não, se Deus me deu um emprego, primeiro salário eu vou dar lá na igreja. Aí Deus dá emprego, a pessoa pega o primeiro salário e vai para as bagunças da vida. Diga misericórdia. Cadê o voto que fez com Deus? Ah, não vou dar mais não, porque eu vi que o gestor lá não é tão sério, não está fazendo a coisa tão certa, então não vou entregar não. Querido, não tem lógica. Se você fez algo com Deus, você tem que entregar, entendeu? Porque depois vem o problema, ok? Cíntia Alves Ribeiro e Antônio Valdemir dos Santos, oração pelo nosso relacionamento que acabou. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Cíntia Alves Ribeiro e Antônio Valdemir dos Santos. Segundo ela, o relacionamento já acabou, mas nós cremos que o Senhor é o Deus que restaura. Pai, entra com providência no relacionamento da tua filha, traga restauração, traga cura, traga libertação. Se porventura tiver alguma obra de bruxaria feita, quebra agora toda a obra do mal. Se porventura, meu pai, o teu filho ou a tua filha tem rancores no coração, traumas, enfim, feridas que foram criadas por conta de um relacionamento mal resolvido, que o Senhor entre e traga perdão, cura nesse relacionamento. Ajuda eles, Pai. No nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos intervenha para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Cíntia? Deus abençoe. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e restaurar o seu casamento aí, tá bom? Voto é coisa séria. Deus leva o compromisso a sério, tá? Promessa feita para Deus exige responsabilidade. Se você disse eu vou fazer, faça-o.
Existem um monte de cristãos hoje sofrendo porque fizeram um voto para Deus e não cumpriram. Então tem que cumprir os votos que fizeram, se você quer ser abençoado. Deus prospera Jacó após o voto, Gênesis 30:43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos de servas e servos, e camelos e jumentos. Deus cumpriu sua parte. Jacó prosperou extraordinariamente. O voto marcou o início de um ciclo novo. De repente, você precisa entrar num ciclo novo de Deus. Um ciclo de bênção na sua vida financeira. Quem sabe a sua empresa precisa ser abençoada por Deus de uma forma sobrenatural. Então, se você, diante desse conhecimento, fizer um voto, cumpra esse voto, porque Deus vai agir. Amém? Não esqueça disso. Porque alguns fazem voto com Deus, Deus cumpre o voto, só que a pessoa não cumpre depois. Tá? O enriquecimento sobrenatural que aconteceu na vida de Jacó. Jacó não teve um enriquecimento natural. Existem pessoas que enriquecem financeiramente de forma natural. Mas Jacó não. Jacó ele teve um enriquecimento de forma sobrenatural. Por exemplo, se nessa noite você quer ter um enriquecimento de forma sobrenatural, só existe uma pessoa a quem você precisa acertar esses detalhes. E essa pessoa é Deus, através dos seus princípios. Porque no mundo que nós estamos vendo hoje, existem muitas pessoas querendo ficar ricas e milionárias através de pacto com Lúcifer. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Queridos, prestem atenção. Lúcifer não tem nada. Ele não é dono de nada. Quem não tem nada, não pode dar nada para ninguém. A Bíblia diz, Deus diz, meu é o ouro e minha é a prata. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nela há. Então não sobrou nada para Lúcifer. Lúcifer não tem nada. A única coisa que o Lúcifer tem hoje é o sistema do mundo. Então ele manipula esse sistema. E através dessa manipulação, ele coloca dinheiro na conta das pessoas. Porque até o nosso dinheiro, na verdade, hoje, né, ele faz parte dessa manipulação econômica mundial. E ele se vale disso para comprar as almas equivocadas, que não sabem, que não conhecem. Ele fez a proposta para Jesus lá no deserto, dizendo, se tu se curvares diante de mim e me adorar, eu vou te dar o mundo todo, porque a mim foi dado. Não é o mundo pessoas, o mundo geografia, o mundo sistema, entendeu? É esse mundo que ele governa. E quem entra nesse sistema dele é governado por ele. Por isso que você não pode ficar debaixo do sistema desse mundo. Você tem que aceitar a Jesus e viver na luz. Você tem que aceitar Jesus e andar junto com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque é dessa forma que você será sustentado. É dessa forma que você será abençoado. E eu estou feliz que eu vi aqui agora a Débora, mais uma discípula nossa, acabou de chegar. Deus abençoe, Débora. Manda um abraço aí pro nosso grande irmão Gabriel. E também para nossa princesinha aí, tá bom? Deus abençoe. Vocês estão entendendo, amados? É assim que funciona. Simples assim. Não caia nessa engano, nessa mentira. Porque as pessoas que fazem pacto com Lúcifer recebem dinheiro, mas nunca mais têm paz. Muitas delas entram em enfermidades para ser controlada. Não conseguem nem sequer gastar o dinheiro. Tá entendendo? Morrem antes da hora para acerto de conta. Não é isso que Deus quer. Deus quer te prosperar para você viver uma vida abençoada. Para você viver uma vida feliz com a sua família. Para você glorificar o nome do Senhor, para você ajudar na obra de Deus, para você ajudar pessoas que precisam da tua ajuda. Por isso que é muito... Ó, o professor Cícero aí, é uma honra tê-lo aqui comigo. Eu ainda vou estudar hebraico com você, viu? Aguarde, deixa eu resolver minhas pendências aqui que eu vou entrar junto com você. Tem muita coisa que eu estou fazendo ultimamente, não dou conta de estudar isso aí agora, mas uma hora você pode... Eu sei que você só entra aqui só para ver eu falar isso, né, professor Cícero? Mas estamos juntos, uma hora a gente vai se encontrar. Vocês entenderam então, queridos? Não faça pacto com Lúcifer para prosperar. Faça pacto com o Senhor. E cumpra os princípios da palavra. Seja primiciante, ofertante. Seja generoso. Semeie o máximo que você puder. Todas as vezes que alguém disser para você que está com uma dor e você pode ajudar a aliviar essa dor, ajude. Faça isso. Gere a moeda do favor. Porque na hora em que você estiver numa situação difícil e precisar de ajuda, os céus não negarão essa ajuda. Você vai ter crédito por conta da sua plantação, tá entendendo? Deus vai vir ao seu socorro. Deus vai vir te socorrer. Então, põe isso no seu coração. Amém?
Então o enriquecimento de Jacó não foi um enriquecimento natural. Olha só, Gênesis 31:9 diz: assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu. Ele falou com a própria boca, dizendo que Deus havia feito um milagre, de maneira que a riqueza de Labão passou para ele. Por quê? Porque Labão agiu de má fé, agiu de engano, e agora ele estava lidando com um homem que tinha promessa. Ele estava lidando com um homem que havia feito um voto. Então, numa demanda entre duas pessoas de quem vai conseguir sobressair, sempre vai sair na frente aquele que tem voto, aquele que tem promessa, aquele que tem princípios de Deus. Deus não vai deixar de abençoar aquele que tem princípios. Sempre uma demanda de igual valor. Sempre aquele que tem promessa vai vencer. Hoje nós falamos muito de empresas, né? Existem várias empresas. Às vezes precisa participar de uma licitação, seja do estado, seja do município. E muitas vezes a pessoa, o cristão verdadeiro que serve a Deus, que vive uma vida de princípio, ele leva ali o projeto dele para essa licitação. E muitas vezes ele fica com medo. Porque existe manipulação, porque existe maracutaia, porque existe não sei o quê, porque existe a mala preta, porque tal. E muitas vezes eu não vou conseguir, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso dar esse dinheiro, porque eu não posso fazer, porque até como cristão eu não posso participar dessas coisas, e não sei o que, então eu não vou conseguir. Engano. É você que vai conseguir, se você tiver tudo correto na presença de Deus, porque você tem voto, porque você tem primícia, porque você tem princípio, porque você tem dízimo, porque você tem sementeira, é você que vai conseguir. Por isso que não pode, de maneira nenhuma, tá entendendo? Fica com medo de participar disso, porque você está na frente. Uma demanda entre você e um ímpio, o crente sempre está na frente, se ele tiver com tudo em dias nos princípios de Deus. Então é sobrenatural que Deus vai fazer. Eu estava vendo um testemunho esses atrás aqui na internet de um irmão que foi na igreja, ele estava falindo, e ele ouviu uma palavra, e veio uma palavra em direção a ele, uma palavra profética. Ele tomou posse daquela palavra profética, e a empresa dele que estava falindo, hoje é uma empresa milionária no Brasil, porque ele ouviu a voz de Deus. E eu digo para você, você vai prosperar se você ouvir a voz de Deus. Que é isso que está escrito em Deuteronômio 28. Se você ouvir e obedecer, você vai prosperar. Tá bom? Então toma posse disso. Então como se deu o crescimento? Olha só, como Jacó prosperou. Ele fez aliança com Deus, que foi o voto, né? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres certamente darei o dízimo. Então Jacó colocou Deus como sua fonte e prometeu fidelidade. Então você tem que levantar Deus como a sua fonte, e você tem que prometer: Deus, eu serei fiel contigo, pode me abençoar, pode me prosperar, que eu vou ser fiel. Eu não vou pegar o dinheiro para usar para coisa ruim, para coisas erradas, para o pecado, não, eu vou usar para a glória do teu nome. E aí, meu irmão, já era. Deus lhe deu uma estratégia sobrenatural. Gênesis 30, 37, 39. Então tomou Jacó varas de álamo, de aveleira, de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado diante dos rebanhos nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. Meu Deus, já está acabando aqui o tempo? Deixa eu só fechar aqui. Concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Porque eles tinham feito um acordo de pagamento. O acordo era: se nascesse listrada e malhada, seria do Jacó. E se nascesse sem mancha alguma, seria de Labão. É lógico que do DNA delas lá era tudo branquinha. Então não tinha como nascer listrada e malhada. Mas, porém, Deus deu uma estratégia. Ele colocou as varas. Não tinha nada a ver essas varas, se você for olhar. Mudança, fisicamente falando, o que essas varas poderiam produzir? Nada. Mas havia uma promessa de Deus de bênção na vida de Jacó. E quando as ovelhas iam tomar água, elas tinham ali o seu cruzamento, faziam o seu cruzamento, e elas viam essas varas com essas manchas, e elas nasciam manchadas. E todas as que nasciam manchadas, malhadas, salpicadas, era o salário de Jacó. E por conta disso, Jacó, por conta desse milagre, ele cresceu muito, ele ficou riquíssimo, tá?
Então Deus lhe deu direção para multiplicar seu rebanho. Deus fez a transferência de riqueza. Gênesis 31, 9. Escuta bem. Estão sendo falado, inclusive tem até um pastor americano, que ele fala que nós estamos vivendo um tempo de um tal de um reset financeiro, que Deus vai fazer uma grande transferência financeira. Tipo assim, Deus vai tirar de alguns ímpios para dar para o justo. É claro que você vai precisar fazer algumas coisas além de ser dizimista, ofertante, primiciantes, entendeu? Você vai ter que fazer outras coisas. No caso, por exemplo, ele dá lá a dica que você tem que entrar no mundo das criptomoedas aí, entender sobre elas e acumular uma moeda que hoje está muito baratinha, que eu estou acumulando, é claro, que segundo ele vai explodir, vai ficar milionário, não sei o que. Então estamos preparando para isso. Então estude sobre isso, porque nós estamos chegando no momento em que vai haver uma grande transferência de riqueza, porque o mundo está passando por uma maneira, uma forma econômica, está mudando a forma de gerenciamento econômico do mundo, tá? Então quem entrar agora vai com certeza se dar muito bem aí. Mas isso é assunto, né, para outras coisas, não cabe aqui, mas você pode estudar sobre isso, tá? Sobre as criptomoedas, faz uns estudos, porque está esse pastor falando lá dos Estados Unidos. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu. Mesmo sendo explorado por Labão, Deus interveio, transferiu e ele prosperou grandemente. Mesmo com o cara roubando ele prosperou. Você entende o que é isso, querido? Mesmo com tudo contrário, o cara prosperou. Como é que pode isso, meu Deus? É isso que Deus está querendo falar para a igreja. Abre os olhos. Está na hora da igreja prosperar. Está na hora da igreja ser a luz, ser o farol para esse Brasil que está indo de mal a pior cada dia, que está afundando cada dia. Nós temos o poder de fazer com que essa nação seja uma nação próspera. Quando que essa nação vai ser próspera? Quando você for próspero, quando nós formos prósperos. Amém? Então é isso que você precisa entender nessa noite, ok? Ele cresceu extraordinariamente, Gênesis 30, 43. E cresceu o varão em grande maneira, teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. A prosperidade foi visível, abundante e progressiva. E é isso que Deus quer fazer na sua família, tá bom? Procura aprender, procura praticar os princípios, porque senão não tem como você prosperar, ok? Resumo final aqui hoje. Jacó prosperou por quê? Porque ele fez aliança com Deus. Por que ele prosperou? Porque ele confiou na promessa. Por que ele prosperou? Porque ele recebeu estratégia divina. Por que ele prosperou? Porque ele foi protegido contra a injustiça. Entenderam ou não? Sem essa ação espiritual de Deus, não teria como Jacó prosperar. Lembra que o homem enganou ele. 14 anos ele trabalhou de graça. Somente mais 6 anos que ele trabalhou para salário. E os 6 anos que ele trabalhou para salário trouxe uma riqueza exponencial na vida dele. E por que isso aconteceu? Porque Deus interveio. Se você ficar trabalhando só com os seus braços, querido, na política que nós estamos vendo hoje nesse país, com esses escândalos de corrupção que nós estamos vendo por aí, que não sobra nada para a população, é impossível prosperar. Mas se Deus entrar na minha vida e na tua vida, nós vamos prosperar e muito. Porque nós não dependemos do sistema desse mundo. Nós não dependemos desse governo aí. Nós dependemos, sabe de quem? De Deus. Amém? Então olha só, Jacó não prosperou apenas pelo trabalho. Ele prosperou porque Deus entrou na sua equação. Você precisa chamar Deus para entrar na sua equação. Você precisa chamar Deus para prosperar a sua família, para prosperar a sua vida. Amém? Deus ele transferiu riqueza, ele tirou do ímpio, que era o Labão, e deu para Jacó, que era um homem justo, e que estava na presença de Deus, estava procurando fazer a coisa certa. Porque o que mais tem hoje aí na política são ladrões, que querem a cada dia mais acabar com a nação. Então Deus vai tirar desses homens e vai dar para os justos, ok? A prosperidade veio apesar de Labão. Isso quer dizer o quê? Que Labão fez muito pouco. Quem fez tudo ali foi Deus. E é o que Deus quer fazer na tua vida também. Se você, aceitar. Porque você precisa aceitar. Ok? Então Deus transferiu riqueza. A prosperidade veio apesar de Labão. A aliança com Deus
E a observância dos princípios nos protege contra as explorações. Entendeu? Os homens vão tentar arrancar tudo que a gente tem, mas Deus vai nos prosperar. Deus vai multiplicar na nossa vida. Ok? Ao retorno à casa, olha o cumprimento, Gênesis 35:1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias diante da face de Esaú, teu irmão. Deus então lembra a Jacó do lugar do voto. Então Deus cobra agora o cumprimento do voto. O altar deve ser o quê? Levantado. E ele deve então entregar agora o seu voto, o seu dízimo. Betel significa o lugar da transformação. Gênesis 28:19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Betel significa casa de Deus. O voto transformou Luz no lugar comum em Betel, lugar da presença de Deus. O que Deus vai fazer com a tua casa? O que Deus vai fazer com a minha casa? O que Deus vai fazer com esse país? Se a igreja se posicionar, se a igreja não ficar olhando, tá entendendo, para o que está acontecendo aí fora e cumprir os princípios da vontade de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer da nossa casa o lugar da presença dele, o lugar da glória dele, o lugar da prosperidade dele, o lugar da bênção dele. E Deus quer que você seja abençoado. Deus quer, ele fala através de João: filhinhos, eu quero que vá bem a tua alma e que você seja próspero a tua alma. O voto mudou a identidade de Jacó, Gênesis 32:28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como homem prevaleceste, e com os homens prevaleceste. Deus trocou o nome, porque Deus trocou a realidade, Deus trocou o histórico, Deus trocou a história futura, Deus trocou tudo na vida de Jacó, porque ele aceitou viver o princípio de Deus. Ok? O voto iniciou o processo de transformação. De Jacó, usurpador, virou Israel príncipe. Hoje, ninguém quer valorizar e reconhecer Israel, mas quem fez isso foi Deus, não foi nenhum homem, foi o próprio Deus que criou essa nação, levantou essa nação e diz: é meu povo. E nós que somos povo de Deus, temos que amar e honrar Israel. E a Bíblia diz: ore por Israel, para que você possa prosperar. Um outro elemento de prosperidade é você orar por Israel, é você abençoar Israel. Porque quando você faz isso, você prospera. Está na palavra do Senhor. Tá ok? Jacó saiu fugindo com uma pedra, como um travesseiro. Voltou próspero, depois de 20 anos, sendo trabalhado apenas 6 para o salário dele. Com 6 anos ele prosperou. Tá? Daqueles 20 anos, só 6 anos, saiu riquíssimo. Estava mais rico do que Labão. Tá entendendo? Porque Deus estava com ele. Tá? O voto marcou a virada da história. Eu quero fazer uma declaração profética aqui com você nesta noite. Você que é cristão, você que serve a Deus, você que ama o Senhor, você que quer prosperar, você que quer ver essa nação sendo vanguarda de prosperidade. Tá entendendo? Vamos orar comigo agora. Você vai orar comigo essa declaração profética. Você vai dizer assim comigo: meu compromisso com Deus abrirá ciclos novos. Diga isso comigo: meu compromisso com Deus abrirá ciclos novos. Meu voto não será esquecido. O lugar da minha fuga se tornará o lugar da minha prosperidade. Amém, Jesus? O lugar da minha fuga se tornará o lugar da minha prosperidade. Deus te chamou nessa noite para prosperar. Faça um voto com Deus agora. Se você sentiu que essa palavra falou com você, hoje é noite de você fazer um voto com Deus. Aí talvez você pergunte: pastor, mas como é que faz para mim pagar esse voto? Queridos, entre em contato no privado. Você que é do Kauai, já tem o Pix da nossa igreja aí. Você que é do TikTok, se você quer fazer um voto: ah, pastor, mas eu já sou de uma igreja, eu estou na igreja. Pode fazer lá também, não tem problema. Tá bom? Se você quiser fazer com a gente, pode fazer. Se você quiser fazer com um voto lá, porque voto não é dízimo. Dízimo é uma obrigação de você entregar na igreja que você está. Um voto, uma oferta, você pode entregar onde você sentir no coração. Tá? Então, se de repente você falar: não, eu quero fazer um voto, pastor, foi o Senhor que Deus usou a sua vida para me levantar diante desse voto, então você vai pegar o Pix da nossa igreja e você vai fazer um voto e eu estarei orando por você. E Deus vai te abençoar. Queridos, vamos mudar a nossa situação. Vamos mudar a nossa vida. Vamos levantar
a nossa nação precisa de homens com visão espiritual. Tá entendendo? A vida financeira não é só uma vida humana. Existem elementos espirituais envolvidos. E muitos elementos. O diabo sabe que se você não for próspero, se você não tiver comida para comer, se você não tiver roupa, se você não terá dignidade. O diabo sabe de tudo isso. E é por isso que ele tenta ao máximo levar as pessoas para as drogas, para a prostituição, para situações em que mesmo ela conquistando o dinheiro, aquele dinheiro não tem valor espiritual. E por não ter valor espiritual, ela não se fundamenta na vida. Lembra que as pessoas falam dinheiro fácil? Bem fácil, vai fácil. Não é isso, é que são amaldiçoados. Não consegue nada, não consegue fazer nada de algo forte com aquilo. Mas quando você ganha algo de Deus, pelo milagre, pela prosperidade que Ele estabelece, você consegue abençoar muitas vidas. Então hoje é noite de você fazer um voto para Deus. Tá bom? Vamos orar nesse instante. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa e pedir que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está desempregado, peço que Deus abra uma grande porta para você, mas uma porta tão grande, querido, que você vai ficar sorrindo, você vai para o emprego sorrindo. Ele vai dizer, não acredito que Deus me colocou nessa empresa, não acredito que Deus abriu essa porta para mim. Eu não acredito. Não tinha como eu estar lá. Sabe, quando você... Eu já trabalhei numa empresa assim. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa assim. Eu dizia, não tinha como eu estar lá. Foi Deus que me colocou ali. E Deus me prosperou ali através daquela empresa. E Deus vai prosperar a sua vida também. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro agora pelos teus filhos. Pai, eu sei que muitos que estão aí estão sofrendo na área financeira, porque o nosso país está uma lástima, Senhor. A economia da nossa nação está em frangalhos. Meu Deus, como os demônios estão agindo na nossa nação, nessa questão financeira. Mas nós queremos estar protegidos. Nós queremos estar guardados debaixo dos princípios que o Senhor estabeleceu. Por isso eu oro pelos teus filhos, Pai, que vão fazer um voto contigo. Os teus filhos que decidiram a dizimar na sua casa, a primiciar, a ofertar, a serem generosos, a serem semeadores. Eu oro por eles e declaro sobre eles, meu Pai, uma palavra de prosperidade. Assim como o Senhor prosperou Jacó, assim como o Senhor prosperou Isaac, assim como o Senhor prosperou Abraão, isso antes da lei, antes de terem sido colocado como lei, meu Pai amado, ali os teus filhos já honravam o Senhor com os dízimos, e ali o Senhor abençoou eles poderosamente, e muitos são os que o Senhor tem abençoado ainda nesses dias, porque têm sido fiéis aos seus princípios. Mas eu oro agora por esses, Pai, que têm se colocado diante do Senhor, que dizem que serão dizimistas, que dizem que farão os seus votos contigo. Meu Pai, ajuda os teus filhos a prosperarem, dê livramento, cuida deles, guarda eles, abre porta de emprego, traga saúde. Meu Deus, cura os teus filhos. Meu Deus, tira o medo, tira o pânico que tem assolado o coração de muitos e leva os teus filhos, meu Pai, a uma vida vigorosa, a uma vida abundante na sua presença. Pai, eu repreendo todos os demônios que têm se levantado contra a prosperidade da tua igreja no Brasil e declaro, meu Pai, que o Brasil vai ser um celeiro de bênção financeira, que através de nós, muitas pessoas serão abençoadas, através das nossas vidas, muitos que estão passando necessidade se alimentarão, porque o Senhor vai nos levantar como celeiros, assim como o Senhor levantou José no Egito, para ser o salvador do mundo, para ter o projeto mais lindo que foi feito naquela época, chamado Zafenate Paneia, o salvador do mundo, que o Senhor possa usar nossas vidas para abençoar e salvar outras vidas, não somente na pregação da palavra, mas também ajudando com alimentos, com roupas, e enfim, com tudo aquilo que faz parte da generosidade. Então usa a tua igreja, usa os teus filhos e os abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus falou com vocês? Deus falou com vocês poderosamente? Então que Deus abençoe vocês, que essa palavra seja um momento de reflexão na vida de vocês e que seja um momento de virada, porque nós precisamos muito da ação sobrenatural de Deus na nossa vida financeira. Amém, Jesus?
Deus abençoe você. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Se porventura você não pertence a igreja nenhuma e queira fazer parte da nossa igreja virtual, acessa pelo meu telefone, tá? Que eu estou colocando as pessoas ali para a gente trabalhar junto em oração, ensinamento da palavra. É o 19 99702 3477. Então, se você, presta bem atenção, quiser participar da nossa igreja virtual, acessa por esse telefone e diga: pastor, eu sou da live e quero fazer parte da comunidade evangélica Cristo a Esperança virtual. E ali eu estarei todos os dias, querido, com exceção de alguns dias que acontecem alguns problemas, não dá, mas eu estou orando pelas pessoas todos os dias e estou ali transmitindo essa ministração que nós fazemos aqui. Nós transmitimos o link para lá, para que você possa participar de todas as lives, mesmo não estando na live, vocês possam pegar todo o ensinamento que eu estou passando aqui, para que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, Jesus? Deus abençoe vocês. A Silvia está dizendo: seja coberto pela mão de Deus, pastor, nada te afetará em nome de Jesus. Está falando é porque tem alguém aqui, tem um hater aqui, abençoado de Deus, eu estou ignorando ele, porque eu sei que é um coitado que não entendeu ainda a chamada de Deus, e quem não entende a chamada de Deus, querido, com certeza vai sofrer muito nesses dias. Mas nós temos uma palavra, a palavra de Deus. Lembra que quando a Bíblia diz que Elias chega, e Deus fala assim: Elias, vai lá para o rio Querite e fica lá. E a Bíblia diz que Elias vai, e ele tem ali, mata a sua sede pelas águas do rio, mas Deus dá uma ordem para os corvos. Os corvos todo dia, eles vão levar pão e carne para Elias. Durante todo o período que Deus deu a ordem, ele ficou lá comendo pão e carne e bebendo as águas do rio Querite. Só que a Bíblia diz que por não chover, o rio seca. E aí Deus disse: Elias, agora vai para Sarepta de Sidom, que eu já preparei uma viúva e ela vai te alimentar. Elias saiu do rio e foi para a cidade de Sarepta de Sidom. Quando ele chega lá, tinha uma senhora, uma viúva, senhorinha catando uns gravetos. Ele olha para a mulher e diz assim: minha senhora, por favor, me dê um copo d'água. A mulher sai para ir buscar a água. Ele diz: aproveita que você vai buscar a água, traga também um pão. E a mulher disse: ô senhor, se eu pudesse trazer um pão para o senhor, eu traria, mas nós não temos condições, tá seca, acabou com tudo, ninguém tem nada aqui. Na verdade, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho de farinha, e eu vou fazer agora um último pãozinho. Eu e meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer, porque não há mais o que fazer. Aí Elias falou: não, tá certo, faça sim o pãozinho, mas traga primeiro para mim, porque segundo a palavra de Deus, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. A senhora crê nisso? A mulher disse: creio. Ela foi lá, fez o pão e trouxe junto com a água para o profeta. E o profeta comeu o pão, bebeu da água. E a Bíblia diz que a mulher retorna, e quando ela chega lá, a panela está cheia, o azeite está transbordando. E a Bíblia diz que durante todo o restante daquele período de 3 anos e meio que foi profetizado pelo profeta, a mulher não padeceu necessidade. Foi salva ela e seu filho por um milagre através da palavra de um profeta. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, querido: vocês podem crer na palavra de um profeta, ou vocês podem crer na mentira que o mundo está vivendo, e principalmente o Brasil, que está debaixo de camadas e mais camadas de engano e mentira. Mas se vocês querem prosperar, se vocês querem sobreviver, se vocês querem que Deus te guarde, tome posse da palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor, porque não há saída para nós nesse mundo que nós estamos vivendo, tá bom? Eu nem estou falando de político A, político B, eu estou falando do quadro em si que está acontecendo. Nós precisamos nos proteger, e o único que pode dar proteção para nós é o Senhor, por meio dos seus princípios. Então obedeça a palavra, viva o princípio e deixa Deus trazer o milagre. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrando que sexta-feira nós não teremos live. Deus abençoe.